na festa da família, meu filho sussurrou para minha nora. Já que todos estão aqui, vá e pegue. A frase cortou o barulho do salão como uma navalha invisível, cravando-se nos meus ouvidos antes que pudesse ignorá-la. Eu estava a poucos passos deles, fingindo arrumar a bandeja de salgadinhos, mas minha atenção estava toda voltada para aquele cochicho que, por alguma razão que ainda não entendo, me fez gelar por dentro. A forma como ela o olhou, mordendo o canto do lábio e girando levemente os calcanhares, me deixou com a estranha sensação de que havia algo a mais naquela troca aparentemente banal. O salão estava cheio de risadas, brindes e conversas paralelas, mas minha mente não conseguia se afastar daquela cena. Vi quando ela saiu discretamente pela lateral da casa, com o vestido justo balançando como se dançasse com o vento. Meu filho permaneceu no mesmo lugar, sorrindo para os tios e distribuindo simpatia como se nada estivesse acontecendo. Mas algo estava. Eu sentia. E o pior, eu precisava saber o que exatamente estava se passando por trás daquela frase interrompida que agora se repetia dentro de mim como uma cantiga obsessiva. Não era ciúme, pelo menos não do tipo que se confessa em voz alta. Era desconfiança misturada com um tipo de curiosidade desconfortável. Aquela jovem, que agora era oficialmente parte da nossa família, sempre fora gentil e recatada. Mas naquele instante, ao vê-la desaparecer no corredor, uma imagem dela completamente diferente se formou na minha cabeça, e eu me odiei por isso. Tentei me distrair, conversar com minha irmã, sorrir para as fotos, mas os olhos insistiam em buscar a porta por onde ela saiu. O que seria tão importante para ser buscado às escondidas durante uma comemoração cheia de gente? E por que aquele tom no sussurro dele parecia mais uma ordem íntima do que um simples pedido? Havia algo naquele casal perfeito que escapava à percepção de todos, menos a minha. E, mesmo sem saber o que encontraria, meus pés me levaram na mesma direção por onde ela havia sumido. Porque, por mais que eu tentasse me convencer do contrário, algo dentro de mim já sabia que aquela festa marcaria o início de um segredo que mudaria tudo. Passei pelo jardim lateral tentando disfarçar a pressa, como se estivesse apenas procurando ar fresco. Mas por dentro, meu coração batia acelerado, como se soubesse que eu estava prestes a ultrapassar um limite invisível. O som da festa ia ficando para trás, abafado pelas plantas altas e pelo barulho dos meus próprios passos sobre o chão de pedras. A porta dos fundos estava entreaberta, e o perfume dela ainda flutuava no ar, misturado ao cheiro doce das flores noturnas. Algo me dizia que eu estava invadindo um espaço que não me pertencia, mas recuar já não era uma opção. Atravessei o corredor com as paredes estreitas e velhas fotografias penduradas. Cada quadro parecia me observar em silêncio, como se guardasse segredos que estavam prestes a ser revelados. Ao me aproximar da sala pequena onde costumávamos guardar presentes e utensílios de festas, ouvi o clique suave de uma porta se fechando, e meu corpo reagiu com um arrepio involuntário. Não ouvi vozes. Nenhum ruído além daquele. Mas a atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse ficado mais denso, quase proibido de ser respirado. Fiquei parada por alguns segundos, escutando. Meus pensamentos se embaralhavam. E se eu estivesse exagerando? E se aquela frase dita por meu filho não tivesse nada demais? Talvez fosse só uma instrução prática. Buscar algum item que esqueceram, algum detalhe da festa que precisava ser corrigido. Mas, se fosse apenas isso, por que o sussurro? Por que a pressa dela, a expressão nos olhos dele, e acima de tudo, por que aquele calor estranho subindo pelo meu pescoço agora? Eu me sentia como uma adolescente bisbilhotando algo que não devia. Então, quando finalmente empurrei a porta da pequena sala de apoio, não havia ninguém lá. O lugar estava exatamente como deixamos horas antes, com caixas empilhadas e panos dobrados sobre a bancada. Mas havia um detalhe fora do lugar. A taça de vinho meio cheia sobre a mesinha, ainda com o batom dela na borda. Aquilo me atingiu como um sussurro silencioso. Alguém esteve ali, e saiu rápido. Eu me aproximei, toquei na taça, e o vidro ainda estava morno. O que ela pegou? E por que fez isso escondida? Meus olhos percorreram a sala em busca de qualquer outro indício. Eu conhecia cada canto daquele espaço, pois sempre organizava as festas da família ali. Nada parecia fora do lugar, exceto aquela taça e uma gaveta entreaberta que jamais era usada durante os eventos. Curiosa, aproximei-me e puxei-a com cuidado, temendo o que poderia encontrar. No fundo, meio escondido sob um guardanapo dobrado, havia um pequeno papel. Estava dobrado 2 vezes, com precisão, como quem esconde algo valioso ou comprometedor.
Minhas mãos tremiam levemente quando desfiz as dobras. O conteúdo era simples, mas suficiente para fazer meu estômago revirar. Um endereço escrito à mão, com data e horário. Era para aquela mesma noite, poucas horas após o fim da festa. Não havia assinatura, nem qualquer explicação. Mas o simples fato de estar ali, escondido daquela forma, me dizia tudo o que eu precisava saber. Aquele papel não era para ser descoberto. E a pergunta que martelava minha mente era ainda mais inquietante: quem ela encontraria naquele local? Voltei para a festa com um sorriso ensaiado no rosto, tentando não deixar transparecer a confusão dentro de mim. A música agora estava mais alta, os convidados mais soltos, e meu filho dançava com os primos como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Ela, por outro lado, havia voltado há poucos minutos e agora conversava com minha cunhada perto da mesa de doces. Observei de longe. Havia algo em sua postura, no modo como evitava meu olhar, que me fazia sentir como se ela soubesse que eu sabia, mesmo que não houvesse como. Guardei o papel no bolso e tentei manter a compostura. Mas cada vez que cruzava com o olhar dele, meu coração doía de um jeito estranho. Não era apenas medo do que poderia estar acontecendo. Era uma sensação mais profunda, mais difícil de admitir. Eu me sentia atraída por ele também. Como mãe, é duro perceber que seu próprio filho pode guardar segredos desse tipo. E pior, envolvê-los em uma rede de mistério que, de alguma forma, parecia me arrastar para dentro. E eu já não sabia mais se queria sair. A festa terminou já perto da meia-noite, com os últimos convidados se despedindo entre risos, abraços e promessas de encontros futuros. Mas dentro de mim, nada parecia leve ou festivo. Enquanto recolhia as últimas taças da varanda, minha mente estava focada no papel que agora repousava sobre minha cômoda, dobrado do mesmo jeito que o encontrei. Tentei não pensar demais, me convencer de que talvez fosse um mal-entendido, mas a verdade é que não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos deles, cúmplices, silenciosos e distantes. A casa estava silenciosa, mergulhada numa escuridão que só era quebrada pelo relógio da sala marcando cada segundo com uma precisão cruel. Às 2:30 da manhã, me rendi à angústia. Peguei o papel novamente, acendi o abajur, e fiquei encarando o endereço como se esperasse que ele me contasse o que eu ainda não sabia. Era um bairro próximo, nada suspeito à primeira vista. Mas a hora marcada me incomodava. 3 da manhã. Quem marca um encontro a essa hora? E por quê? Quanto mais eu pensava, mais impossível se tornava ignorar aquela inquietação. A dúvida me corroía, e quando percebi, já estava pegando a chave do carro. Me senti ridícula, como uma detetive de novela, prestes a seguir um rastro que talvez só existisse na minha cabeça. Mas o que me guiava não era apenas a curiosidade. Era o instinto. Aquele mesmo que me alertava quando meus filhos estavam doentes ou escondiam algo na infância. E agora ele gritava dentro de mim, pedindo respostas. Dirigi pelas ruas vazias, com os faróis iluminando as calçadas desertas, enquanto meu coração batia descompassado com cada esquina que eu deixava para trás. Cheguei ao endereço com 10 minutos de antecedência. Estacionei do outro lado da rua, apagando os faróis e esperando no escuro, como se eu mesma tivesse algo a esconder. A casa era simples, discreta, com uma única luz acesa na parte de trás. Nenhum movimento aparente. Quase desisti, me achando paranoica. Mas então, pouco depois das 3, um carro preto estacionou à frente da casa. Meus olhos se fixaram no motorista. E quando a porta se abriu, minha respiração travou. Era ela. Sozinha, com passos rápidos, como quem sabe exatamente onde está indo, e com quem. Ela não hesitou. Caminhou direto até o portão lateral, que se abriu como se já estivesse destrancado, e desapareceu na penumbra do quintal. Eu permaneci ali, imóvel dentro do carro, com o coração aos pulos e uma mistura de emoções que mal consegui nomear. Parte de mim queria sair, segui-la, exigir explicações. Outra parte, talvez mais sensata, me impedia de agir, como se ainda houvesse algo a ser compreendido antes de confrontar o que parecia ser uma traição. Foi então que outra figura apareceu na janela da casa, acendendo a luz da cozinha. Era um homem, aparentemente mais velho, com cabelos grisalhos e olhar cansado. Ele olhou em direção ao portão, como quem esperava por alguém familiar, e depois desapareceu dentro da casa. Pouco tempo depois, ela surgiu novamente, agora com uma caixa pequena nas mãos. Não parecia nervosa, nem escondida. Seus gestos eram seguros,
quase carinhosos. A forma como ela abraçou o homem ao sair me tirou o fôlego. Não era um gesto apaixonado, mas havia afeto. E quando entrou novamente no carro e partiu, percebi que aquela história era diferente da que eu havia imaginado. Voltei para casa com a mente fervilhando. Dormi mal, acordando com o sol entrando pelas janelas e a dúvida ainda presa no peito. Durante o café da manhã, sentei com meu filho, com o papel em mãos, perguntei, com calma, o que aquilo significava. Ele demorou a responder. Depois suspirou fundo e contou tudo. Aquele endereço era da casa de um antigo funcionário da família, um homem que havia ajudado a criá-lo na infância e que agora enfrentava uma doença grave. Ele queria fazer uma doação em segredo, mas não podia sair da festa. Pediu à esposa que buscasse a caixa com dinheiro e remédios que já estavam preparados. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Me senti envergonhada por ter imaginado o pior, mas também, de certa forma, aliviada por saber a verdade. Aquele episódio me mostrou o quanto nossas emoções podem nos enganar, e como os silêncios podem ser cheios de intenções, boas ou ruins. Aprendi que, às vezes, os mistérios não escondem pecados, mas gestos nobres envoltos em discrição. E que o amor, nas suas diversas formas, pode estar presente até mesmo nos sussurros mais suspeitos. Basta ter coragem para ouvir com o coração, e não apenas com os olhos. Mesmo com a explicação dele, algo permaneceu em mim como um eco distante. Não era desconfiança, mas sim a constatação de que havia uma parte da vida do meu filho, e da mulher com quem ele escolheu viver, que me escapava completamente. Aquela entrega solidária, feita no silêncio da madrugada, me mostrou o quanto julgamos pelas aparências e o quanto os sentimentos são mais complexos do que gostamos de admitir. Eles não esconderam apenas um gesto nobre, mas uma cumplicidade que não se aprende, se constrói. Nos dias que se seguiram, reparei em detalhes que antes passavam despercebidos. O modo como ela cuidava dele nos pequenos gestos, como ajeitava o colarinho da camisa antes que ele saísse para o trabalho. A forma como ele esperava que ela entrasse primeiro nos almoços de domingo, com a mão nas costas dela como se ainda estivessem apaixonados como no início. Aquilo me fez pensar sobre o que realmente sustenta um casal. Não são as grandes declarações, mas as pequenas lealdades silenciosas, muitas vezes invisíveis até mesmo para os olhos de uma mãe. Mas havia também uma parte de mim que, apesar de admirar essa conexão, sentia-se à margem. Eu havia me acostumado a estar no centro da vida do meu filho, e agora percebia que ele havia construído um mundo próprio, onde eu era apenas visitante. Não com frieza, mas com naturalidade. Era como ver um pássaro que você criou bater asas e construir outro ninho. E por mais que o coração entenda, ele também sente falta de ser necessário. De ser o segredo compartilhado, e não apenas a testemunha das confidências alheias. Foi então que ela se aproximou de mim certa tarde, com a mesma delicadeza de sempre, mas com um brilho diferente nos olhos. Entregou-me uma carta, escrita pelo homem que ela havia visitado naquela noite. Era um agradecimento simples, mas profundo, onde ele falava de como meu filho o havia ajudado discretamente durante anos, sem esperar reconhecimento. E, no fim, ele dizia: "Você criou um homem de verdade. Um homem que honra até no silêncio." Ao terminar de ler, minhas lágrimas não vieram de tristeza, mas de orgulho. E, finalmente, de paz. Aquela carta ficou guardada na minha gaveta por semanas, dobrada com o mesmo cuidado com que a recebi. Toda vez que abria para pegar alguma coisa, meus olhos cruzavam com o papel, e uma pontada doce me atravessava o peito. Era como se aquelas palavras pudessem me lembrar, em silêncio, de que o tempo não apaga o que é feito com amor. E, ainda assim, havia algo que eu precisava fazer. Algo que nunca consegui fazer de verdade: sentar com meu filho e falar como mãe para homem. Sem julgamentos, sem conselhos. Apenas ouvir. Escolhi um fim de tarde tranquilo, quando ele estava sozinho na varanda da casa, tomando um café como fazia nos domingos. Me aproximei devagar, como se fosse invadir um território onde já não era mais tão habitual estar. Ele me olhou e sorriu, oferecendo a cadeira ao lado. Não precisei dizer nada. Apenas sentei e respirei fundo, sentindo o vento leve brincar com os fios do meu cabelo. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando o movimento dos galhos e o som distante de crianças brincando na rua. Foi ele quem começou. Disse que sabia que eu o havia seguido naquela noite, e que não me culpava por isso. Que talvez, se estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo.
Confessou que se sentia dividido entre proteger a intimidade dele e não me fazer sentir excluída. Disse também que não foi falta de confiança, mas um impulso de resolver as coisas à sua maneira. Como homem, como marido, e como alguém que aprendeu com o exemplo da mãe que o criou. E ali, naquela varanda simples, entendi que ele havia me perdoado por desconfiar, antes mesmo de eu pedir desculpas. Respondi com um gesto calmo, segurando sua mão por alguns segundos. Disse que agora eu compreendia. Que meu papel na vida dele havia mudado, mas não diminuído. Que eu sempre seria o porto, mas que os barcos, uma hora ou outra, precisam partir. E que ver o homem que ele se tornou era, talvez, o maior presente que eu poderia receber. Choramos juntos, baixinho, sem alarde. E naquela conversa, tão adiada, mas tão necessária, encontrei não só meu filho, mas também a mulher em mim que precisava aprender a soltar, com amor. Depois daquela conversa com meu filho, passei a olhar para minha nora com outros olhos. Não apenas como a esposa dele, mas como uma mulher que, assim como eu um dia fui, escolheu amar alguém por inteiro, inclusive com os silêncios, com as escolhas difíceis, com os sacrifícios que ninguém vê. Havia nela uma força delicada que muitas vezes eu não havia notado, talvez por estar ocupada demais sendo mãe. Agora, como mulher, eu enxergava. E, acima de tudo, respeitava. Comecei a me lembrar de quando cheguei àquela mesma família, anos atrás, cheia de receios e tentando me encaixar em um lugar que parecia já ocupado. As cobranças, os olhares silenciosos, os julgamentos disfarçados de conselhos, tudo isso ela também devia sentir, e mesmo assim nunca demonstrou fraqueza. Sempre manteve o sorriso no rosto, a educação nas palavras, e uma elegância serena mesmo diante das situações mais tensas. Eu, por orgulho ou por medo, nunca tinha reconhecido isso em voz alta. Foi numa tarde qualquer, enquanto dobrávamos guardanapos para um jantar especial, que senti que era a hora de romper esse silêncio. Olhei para ela com sinceridade e disse: "Você é mais forte do que parece. E eu admiro isso." Ela me olhou surpresa, com os olhos marejados, como se estivesse esperando por aquilo há muito tempo. Em vez de agradecer, ela apenas sorriu e respondeu com um carinho que me desmontou: "Eu aprendi observando você." Foi ali que entendi que, mesmo quando o amor entre mulheres não é dito, ele se transmite nos gestos, nas escolhas e na maneira de resistir. A partir daquele dia, algo mudou entre nós. Não viramos confidentes de uma hora para outra, mas havia um respeito mútuo, um tipo de aliança silenciosa que nasce entre mulheres que sobreviveram aos mesmos desafios. Começamos a dividir mais do que tarefas, dividíamos olhares que diziam tudo, risos que surgiam no momento exato, e um carinho discreto que passou a crescer com o tempo. Entendi que não era só eu quem tinha ganhado uma nora. Ela também havia ganhado uma aliada, e, quem sabe, uma segunda mãe.